rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E tem reforço vindo por aí, torcedor, mas realmente é impressionante o que essa atual diretoria está fazendo com o nosso clube, pois esse novo reforço que pode estar chegando, a solução para o sistema defensivo do Vasco, é o reserva do Cuiabá, simplesmente o 18º colocado do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Então é realmente inacreditável, é impressionante o que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama atualmente. E a gente vai falar sobre isso, trazer todas as notícias, todas as novidades envolvendo principalmente essa negociação e, além dessas, muitas outras no vídeo de hoje. Falar sobre, é claro, posicionamento da diretoria, que enfim vai ter. Amanhã, 11 horas, está confirmado em entrevista coletiva da diretoria do Vasco da Gama, explicando essa atual situação pavorosa e vergonhosa do Vasco da Gama. Mas a gente vai trazer muitas outras novidades também. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. O Vasco precisa de você, torcedor, mas principalmente nós, que estamos aqui agora sim, colocando a nossa cara para cobrar e falar do Vasco e realmente não aceitar o que está acontecendo dentro do nosso clube. E para o nosso crescimento, para que a gente venha ter mais voz, mais força, a gente precisa de você que está assistindo esse vídeo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like e principalmente o seu comentário, para essa diretoria ver que nós, eu, você e todos estamos insatisfeitos com essas pessoas que estão atualmente dentro do Vasco e com esse trabalho que vem sendo feito dentro do clube. Então se inscreva, deixe o seu like e também o seu comentário. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E antes de falar sobre esse reforço que pode chegar dentro do clube, eu quero falar aqui sobre entrevista coletiva marcada para amanhã. Enfim, vamos ter um posicionamento. Enfim, o Alexandre Pássaro deve falar. Enfim, não vai sobrar para o Lisca, que infelizmente é só o treinador que vem falando após jogos. Que realmente ontem, após a derrota para o Londrina, inacreditável, quem era para ir dar a entrevista coletiva era o Jorge Salgado, era o Alexandre Pássaro e não o nosso atual treinador. Mas enfim, vamos ter um posicionamento. Amanhã está marcado, live às 11 horas da manhã na Vasco TV. Uma entrevista coletiva falando sobre essa atual situação do Vasco da Gama. Um esclarecimento, uma coletiva, segundo notícias, de explicação sobre tudo isso que vem acontecendo dentro do nosso clube. A gente espera que o Jorge Salgado venha falar, porque é um presidente que, segundo notícias, não gosta de colocar as suas caras na câmera, mas o torcedor precisa que o seu presidente venha assim ir a público e explicar essa bagunça que está atualmente acontecendo dentro do Vasco e principalmente falar sobre esse pior momento da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E parece que, para piorar, hoje à tarde o torcedor teve notícia relacionada a reforço, a contratação, o que realmente nós estamos esperando. Sabemos muito bem que o elenco é desqualificado e com esses atuais jogadores o Vasco muito provavelmente não subirá para a primeira divisão. É claro, tem dedo sim do Lisca em não conseguir montar um esquema tático bom, um esquema tático que coloque o Vasco para frente, que faça o Vasco vencer, mas o elenco é capacitado, o elenco é fraco e com essas atuais peças dificilmente veremos o Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. E realmente o torcedor espera reforços e esperava contratações, porque atualmente já estamos nada mais, nada menos do que no dia 19 de agosto e nada aconteceu, nenhum reforço. Reforços esses que foram prometidos no mês de agosto pelo próprio Alexandre Pássaro, que deixou bem claro que iria trazer novos jogadores no início da janela de transferências do futebol europeu. E realmente nada aconteceu. Mas hoje, na parte da tarde, através do jornalista Lucas Rossafa, do Sport News Mundos, ele disse e afirmou que o Vasco iniciou conversas para a contratação do zagueiro Valber, do Cuiabá. Com todo respeito ao atleta, é claro, como a gente sempre tem aqui no canal. Mas será que o Valber é a solução para esse sistema defensivo do Vasco? Eu vou explicar quem é, primeiramente, esse zagueiro. O Valber é um atleta que teve ali o início no Botafogo da Paraíba, foi emprestado ali do Botafogo para Paraíba para alguns clubes, foi se firmando e conseguiu ali ir para o Atlético Paranaense. Inclusive é um jogador atualmente do Atlético, mas também não conseguiu se firmar por lá. Já foi emprestado para Guarani, já foi emprestado para Sport e atualmente está no Cuiabá. E no Cuiabá o atleta não atua desde abril como titular. Ele é reserva, sabe para quem, torcedor vascaíno?
para o Paulão, um zagueiro tão contestado pelo Vasco no ano de 2018. E o Valber em 2021, 3 anos depois, consegue ser reserva para o mesmo Paulão. E realmente, é a pergunta que a gente se faz. Será que o Valber é a solução para esse tema defensivo? Será que um jogador que atualmente o Vasco tem problemas ali na bola aérea, um atleta que nas bolas aéreas tem uma porcentagem muito ruim, ele só consegue ser melhor do que o Miranda na defesa com relação a quesito de bola aérea defensiva? Ele é pior que o Castanho, ele é pior que o Hernando, ele é pior que o Ricardo Graça, e essa é a solução para o sistema defensivo do Vasco, segundo essa atual diretoria, e as conversas já teriam se iniciado, e pelo próprio jornalista que trouxe essa matéria a pedido do Lisca. Lisca que trabalhou com ele, aliás, trabalhou não, viu um destaque nele no ano passado na Série B, onde ele foi titular absoluto do Guarani, teve uma grande segunda divisão. O Lisca teria pedido ele no início desse ano para o América Mineiro, acabou as contratações não acontecendo, ele indo para o Cuiabá, e o Lisca teria pedido ele para o Vasco atualmente. A questão é, será que o Lisca pediu ou será que a diretoria mostrou e essa é a única opção que ele tem atualmente? Então realmente é uma situação complicada. Esse é o Vasco. O Vasco, um clube antigamente que trazia jogadores, que revelava atletas e jogadores de grande porte. O Vasco hoje traz jogadores que não são destaques, com todo respeito, volto a repetir, ao Cuiabá, mas não são destaques no Cuiabá, são reservas do Cuiabá. Esse é o atual Vasco da Gama que essa diretoria e outras querem implantar na mente de nós, mas não vão conseguir. O Vasco não aceita isso, o Vasco não precisa disso. O Vasco é muito grande para ter que trazer Valber para ser a solução para o sistema defensivo. Deixa do jeito que tá, pelo amor de Deus, é melhor pegar aí o Menezes do Sub-20, melhor pegar um jogador do Sub-17, porque trazer jogadores desconhecidos e que são reservas em clube na 18ª posição da primeira divisão, é melhor deixar por lá mesmo. Situação muito complicada dentro do Vasco atualmente, rapaziada. A gente espera que venha assim ter um posicionamento também com relação a reforços, porque tá marcado também essa live nesse sábado. Live ali de 123 anos, comemoração às 10 horas. Teríamos, não sabemos mais se vamos ter ali a implementação, né, a divulgação do aumento da base, da base forte, né, do Sub-20, das categorias de base do Vasco da Gama, no CT de Duque de Caxias, um aumento ali do terreno, com construção de repente de mais campos, de moradia, mas não tem clima para isso, não tem clima para ter uma live desse tipo, não tem clima para as 3h30 ter uma live de comemoração dos 123 anos com cantores famosos. Esse não é o clima atualmente do Vasco, realmente está muito complicado, porque até mesmo sábado tem protesto. A Força Jovem já marcou um protesto para sábado no horário de 10 horas da manhã em frente a São Januário. Um protesto, segundo notícias, pacífico e com todas as torcidas organizadas do Vasco da Gama. E é isso que precisa atualmente. O torcedor vascaíno cansou. Eu cansei, você cansou e todos nós que temos um amor por esse clube não aguenta mais ver o Vasco nessa situação. O pior momento dos 123 anos da história do clube e só passaram 6 meses dessa atual diretoria. E para ainda trazer mais notícias, tivemos duas hoje. A primeira sobre mais bloqueio. Já não bastava, né, nessa última terça-feira termos a notícia de um possível bloqueio ali do juiz bloqueando 93 milhões, a nota oficial do Vasco dizendo que viria a fechar o clube caso não houvesse uma reviravolta na decisão do juiz. Tivemos aí hoje pela parte da manhã uma nova decisão. Decisão essa que agora bloqueia não mais 93 milhões, mas 100 milhões de reais, referentes aí a valores como 30% sobre a parte da venda do Marrone ao Midland da Dinamarca, 30% das receitas com a Capa, 30% das receitas com a Konami, 30% dos créditos das loterias ao Vasco, dos créditos do Vasco oriundos da Câmara Nacional de Resolução de Disputas e 30% dos créditos junto à FERJ, ou seja, limpa geral no Vasco da Gama. Acabou, a fonte secou e o Vasco não sabe aonde vai parar. Então, pelo amor de Deus, entreguem o clube, passem adiante, entrega para quem quer trabalhar, entrega para o Júlio Brandt, entrega para o Sérgio Frias, entrega para o Levinciano, porque se realmente não tem condições de tirar o Vasco dessa situação, larga de mão. Porque tá complicado, infelizmente, e hoje ainda, na parte da tarde, temos a notícia que a solução para o sistema defensivo é o Valber do Cuiabá. E além disso, né, além desse bloqueio aí, hoje, na parte da tarde, se reuniram em São Januário conselheiros, membros do conselho, beneméritos, para decidir ali um novo VP. O Vasco está indo atrás de um novo VP de futebol. 3 conselheiros se reuniram para sugerir o anúncio desse novo nome. O nome que já vem sendo especulado há muito tempo dentro do clube e nada aconteceu. Nome esse que na estrutura da gestão do Jorge Salgado estava confirmado que teria,
Porque o VP é um cargo importante para o futebol, o VP é um nome que ajuda dentro do vestiário, um nome que traz força. Atualmente a gente sabe das falhas, sabe das dificuldades que o Pássaro tem, não é um grande diretor executivo, mas está tudo sobre as costas dele, já que não tem o VP de futebol para comandar o futebol e não tem o presidente para comandar o clube. O Pássaro que fala, o Pássaro que contrata, o Pássaro que lida com o jogador. Então é realmente complicado. Não vou tirar a culpa de cima do Alexandre Pássaro, mas também está tudo sobrecarregado em cima dele. E a cara ali, o rosto do Jorge Salgado não está aparecendo, um VP de futebol o Vasco também não tem. E a situação, rapaziada, de fato, é muito complicada. Amanhã o protesto é em São Januário às 10 horas da manhã. Esperar que realmente essa situação venha a melhorar. Esperar que a torcida apareça. Esperar que nós, torcedores vascaínos, façamos aí, tomamos uma posição com relação a essa atual situação que é muito complicada. O Vasco atualmente se encontra numa posição tensa, aliás, dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Somos nada mais, nada menos do que o 10º colocado da segunda divisão. Um time do tamanho da grandeza do Vasco que no primeiro turno não conseguiu entrar no G4. Um time que do tamanho da grandeza do Vasco terminou o primeiro turno com 28 pontos. E para conseguir o acesso precisa de 64. Ou seja, o Vasco precisa fazer 36 pontos no segundo turno, sendo que no primeiro fez apenas 28. E a grande pergunta é, será que o Vasco vai conseguir fazer 36 pontos? Será que o Vasco terá um número de 12 vitórias no segundo turno? De 19 partidas, aliás, disputadas, o Vasco precisa de 12 vitórias para conseguir esse acesso. E a grande pergunta é, será, torcedor? Parece que esse caminho na segunda divisão vai ser muito mais longo do que todos nós esperávamos. A situação é dura, a situação é complicada. E hoje ainda tem jogo. Goiás e Brusque, na casa do Brusque. Caso o Goiás venha conseguir a vitória, a distância, que atualmente é de 2, pode se transformar em 5 para o quarto colocado. E realmente o acesso fica cada vez mais longe, mais distante e mais preocupante para todos nós, torcedores vascaínos. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Um desabafo falando sobre esse momento e falando sobre essa contratação aí do Valber, a solução para o sistema defensivo que pode aparecer dentro do nosso clube. E é claro, todo respeito ao Valber, um atleta profissional, mas acredito que nesse atual momento, com essa atual situação, não tem que vir vestir a camisa do Vasco. Um grande abraço, rapaziada. Volto a repetir o que eu falei lá no início. A sua inscrição, a sua divulgação, o seu like, o seu comentário é muito importante nesse atual momento, pois você é a voz do Vasco e a gente tem essa força, então vamos aumentá-la. Vamos fazer com que esse vídeo possa chegar à diretoria, às pessoas que estão dentro do clube. Então deixe o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, ativem o sininho de notificação. Vamos juntos nessa. O Vasco precisa de você, o Vasco precisa de mim e o Vasco precisa de todos nós unidos em prol desse clube. Grande abraço a todos, vamos que vamos. E é claro, como sempre falo e nunca vou deixar de falar, saudações vascaínas, rapaziada. Fiquem com Deus também, é claro. Tenham aí uma ótima quinta-feira, um ótimo